Bem-vindo ao Papo de Luta e hoje a gente vai mostrar para vocês as diferenças entre o boxe, o Muay Thai, o kickboxing e o karatê. Se você pratica uma dessas artes marciais, provavelmente você já se perguntou quais são as principais diferenças entre cada uma delas. E até mesmo se você for uma pessoa leiga, já pode ter escutado as pessoas conversando sobre elas na roda de amigos e não soube o que estavam falando. E para tirar essa dúvida de vocês, nós separamos o conteúdo em 4 tópicos, e eles são origens, as características gerais, as modalidades e os países em que elas são mais tradicionais. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos começar. Vamos começar pelo kickboxing, que é uma arte marcial relativamente nova. Ela surgiu por volta da década de 1950, 1970, em Tóquio, no Japão. O kickboxing é uma espécie de fusão entre técnicas de chute, do karatê, e os golpes de mão, do boxe ocidental. Já o boxe, diferentemente do kickboxing, tem origens milenares, com os primeiros registros lá no Egito Antigo, na Mesopotâmia, e vindo a se tornar um esporte lá nas primeiras Olimpíadas, na Grécia Antiga. No entanto, o boxe que a gente conhece hoje, aquele que a gente assiste na televisão, ele nasceu na Inglaterra, como uma forma de entretenimento, lá no século XVIII. Só que só veio se tornar um esporte regulamentado no século XIX, com a criação das regras de Queensberry, onde padronizou o esporte com uso de luvas, número de rounds e categoria de peso. Agora, falando um pouco sobre a origem do karatê, que surgiu em uma pequena ilha chamada Okinawa, no Japão, o karatê surgiu em meados do século XV e foi uma espécie de fusão entre as artes marciais japonesas e técnicas de autodefesa chinesa, como o Kung Fu. E bom, não é novidade para ninguém, o Muay Thai nasceu na Tailândia. Ele tem as suas raízes em técnicas de combate militar, lá no século XIII. Ao longo dos séculos, o Muay Thai se desenvolveu e se tornou também uma expressão cultural da Tailândia. Na Tailândia, o Muay Thai é mais do que só um esporte ou uma arte marcial, é realmente uma cultura. Depois de saber um pouco sobre as origens de cada uma, a gente já começa a perceber que as diferenças culturais dos lugares onde cada uma nasceu é muito grande. Mas não é só aí que elas são diferentes. Elas também têm diferenças na hora do ensino e da aplicação de cada uma em combate. O karatê, por exemplo, tem o significado de arte das mãos vazias, por se tratar de uma defesa pessoal sem o uso de armas, o que na época era muito utilizado. Os golpes são socos, chutes, joelhadas e movimentos defensivos. A filosofia do karatê prioriza o autocontrole, a disciplina, o respeito e o aperfeiçoamento constante. No karatê existem 3 pilares. O Kihon, que é o treinamento dos movimentos técnicos. O Kata, que é a forma. Ou seja, a coreografia dos atletas, e por fim o kumite, que é especificamente o combate em si. Conhecido como a arte dos 8 membros, o Muay Thai utiliza golpes com o punho, o cotovelo, o joelho e as canelas. É um esporte agressivo e direto, com ênfase em golpes potentes, resistência física e clinch. É muito comum também a gente ver quando os lutadores estão entrando no ringue, eles entrarem com músicas tradicionais e fazerem rituais de respeito aos mestres e aos ancestrais. Essas práticas são comumente conhecidas como Wai Kru e Han Muay. Já no kickboxing, nós utilizamos socos, chutes e joelhadas. E temos como principal objetivo a velocidade, potência e volume de golpes. Diferente do Thai, clinches prolongados e cotoveladas são proibidos. E agora falando um pouco sobre a nobre arte, termo que se dá à elegância de uma luta de boxe. O que mais diferencia o boxe das outras lutas que a gente está falando é que ele se trata de uma luta exclusivamente só de golpes de punho, ou seja, cotoveladas, clinches, chutes são proibidos. Além disso, também não são permitidos golpes abaixo da linha da cintura.
Quando as artes marciais ganham um aspecto competitivo, naturalmente algumas modalidades se formam. E é claro que a gente trouxe um resuminho rápido para vocês. No Karatê, os principais estilos são Shotokan, Goju-Ryu, Shito-Ryu, Wado-Ryu e o mais conhecido Kyokushin. No Muay Thai, a gente tem duas. O Muay Thai tradicional, que é aquele estilo tailandês, com as músicas, os rituais, que é muito uma expressão cultural na Tailândia. E o outro que é o Muay Thai esportivo, que ele é adaptado para competições internacionais e para a globalização do esporte. O kickboxing é a arte marcial que mais apresenta modalidade, e dentre elas estão o K1, o Kick Light, Low Kicks, Full Contact, Light Contact, Point Fight e o menos conhecido, que eu tenho certeza que quase ninguém sabe, é o Musical Forms. Já no boxe é bem simples, a gente tem duas modalidades. É o boxe amador, que é aquele que a gente vê nas Olimpíadas, sabe? Que são 3 rounds e ele é mais focado em pontuação e a segurança, manter a integridade física dos atletas. E o outro é o boxe profissional, que aí já são lutas mais extensas de 12 rounds, focado no nocaute e no entretenimento. Importante trazer que no boxe amador a gente utiliza os capacetes, já no boxe profissional não utilizamos nenhum equipamento, apenas as luvas. Agora que você já sabe sobre as principais diferenças entre cada uma delas, nós vamos finalizar o quadro trazendo os principais países em que cada arte marcial é mais tradicional. No Karatê, os principais países são o Japão, lar do Karatê e conhecida pelas escolas tradicionais e sua cultura filosófica, a França, que é uma potência europeia com diversos campeões mundiais, e por fim, o Brasil, que é conhecido por uma influência popular dentro do esporte, como na formação educacional de crianças e até mesmo adolescentes e adultos. No Muay Thai, os países que mais chamam a atenção são, obviamente, a Tailândia, que é o centro e a origem da arte marcial, o Brasil, que para quem não sabe é o segundo país com o maior número de praticantes e é o país que tem mais eventos fora da Ásia, a Holanda, que é um país conhecido por misturar o kickboxing com o Muay Thai, tendo campeões mundialmente reconhecidos. E os outros dois países que têm crescido com grandes centros de treinamento são os Estados Unidos e a Austrália. Os principais países do kickboxing são o Japão, berço do kickboxing moderno e dono das maiores organizações mundiais. E por outro lado temos a Holanda, que temos atletas agressivos e com estilos próprios, dono dos maiores centros de treinamento do mundo. Já no boxe, a gente tem 4 países que são muito tradicionais. O primeiro deles é os Estados Unidos, que tem o maior número de campeões mundiais. O segundo é o México, que tem como boxe um dos principais esportes nacionais e também tem um estilo muito característico e agressivo. O terceiro é o Reino Unido, que, como a gente comentou anteriormente, é o berço do boxe moderno. E por último, Cuba, que é uma potência olímpica com grande foco no boxe amador e uma grande escola de boxers. Pessoal, a gente espera que agora tenham ficado bem claras as diferenças entre cada uma dessas artes marciais. Se você gostou do conteúdo que a gente trouxe aqui e se o vídeo foi útil para você, compartilhe com seu amigo que não tem a menor ideia sobre a diferença das lutas em pé. E também deixa aqui nos comentários se você quer ver alguma arte marcial específica num vídeo só para ela. E não precisa ser uma das artes que a gente comentou, qualquer uma. Além disso, curte o vídeo que está aqui e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Os